ele já, né, meio que estraga, né, o funcionamento. Porque, né, para os eucariotos, né, que os seres mais complexos, ele tem o DNA está no núcleo, né, protegido, aí a gente vai pensar como se fosse uma sala fechada, né, e a síntese das proteínas, ela é feita no citoplasma, né, então ela é feita fora. Então, entre aquelas informações que sejam se for necessário para replicar, para fazer alguma proteína, alguma coisa, que sair desse núcleo, que é a parte protegida, para o citoplasma, que é a parte, né, geral da célula, vamos dizer assim. Então, nos anos 50 que finalmente foi visto, né, que a síntese de proteínas, ela acontece por os ribossomos, que seriam umas, a gente pode pensar como uma fábrica mesmo, né, que fabrica alguns, né, aminoácidos para fazer as proteínas, que tem o RNA, né. Então, o RNA, como vocês devem se lembrar das aulas de biologia, ele é um intermediário, né, do DNA e das proteínas. Então, ele que faz o transporte aí das coisas, né, porque como o DNA não pode sair do núcleo, né, para os seres eucarióticos, ele tem que ter alguém, né, algum meio, né, para fazer essa passagem. Nos anos 60, conseguiu ver que o RNA ele duplica, né, ele consegue duplicar em cada fita do DNA, então, o que daria para fazer essa codificação das proteínas, né? Então, basicamente, a gente pode pensar o DNA como um template, um gabarito, ou até uma receita mesmo, para fazer uma cópia de algum gene. E aí usa o RNA mensageiro, né? Aquele que faz esse transporte. Até, fazendo um paralelo com vocês, eu estava lendo a respeito, a maioria dos vírus, não sei se vocês andaram lendo essa questão, né, tudo isso que a gente está cercando ultimamente pela situação, né, eles são compostos de RNA, porque entra uma situação assim, que o RNA é uma molécula bem menor em comparação com o DNA, né, então o DNA em si não conseguiria sair do núcleo, mas o RNA consegue. E basicamente, né, um vírus tem um comportamento meio que de emular essa questão aqui que a gente está vendo, né, tipo, ele entra num ribossomo, que é uma fábrica, né, de proteínas que a gente tem, né, que vai ter essa receitinha para construir essa proteína específica aqui, seja para a pele da gente, para fazer algum músculo, alguma coisa. E o que o vírus faz? Ele é sequestrado. Então ele se passa por um RNA, ele manda fazer uma proteína, uma coisa, na verdade é ele mesmo, né? Então força essa replicação aí. Ele dá vamos dizer assim, fazendo um hack biológico do processo. Então, é interessante fazer esse paralelo, né, como a gente está tratando dessa parte de DNA e RNA, é interessante a gente tocar nesse assunto também, que está pertinente para a gente, né, na atual situação aí. Então, essa questão das fitas de DNA, por ter aquela... ele é como se ele pegasse um lado, Sati. Porque, como tem aquela questão, né, que a gente viu na aula passada, que as letras elas só se conectam especificamente, né, o A com o T, né, e o G com o C, se você tiver um lado, você já consegue replicar o outro, né? Então, geralmente, já basta um lado que você consegue já fazer essa receita do outro, por ser uma coisa meio que complementar. Então, sim, tem alguns processos, a gente vai passar por algumas coisas aqui, mas que meio que abre a fita de DNA, sabe? A gente imagina, né, aquela visão clássica lá, até desenhei na lousa aquele dia. Nosso DNA, o que acontece, tem alguns processos que eles pegam e ele dá uma abertura nesse DNA, né, então faz algo nesse sentido aqui. E o RNA, ele vem, deixa eu até ver se eu faço uma outra cor aqui. Deixa eu ver se tem uma corzinha aqui que dê para enxergar. O RNA ele vem, vamos supor, tem as questões biológicas que são mais detalhes, depois eu vou passar até alguns vídeos para vocês verem, tá, nessa questão, mas a gente imagina, por exemplo, o RNA ele vem aqui,
E aí ele consegue, né? Por aquela questão da gente ver que é sempre as pontes, né? Elas são feitas sempre com a mesma conexão, as pontes de hidrogênio, a gente consegue inferir, né? Por isso que, nesse sentido, a gente consegue, por exemplo, né? Se aqui, por exemplo, tem o A conectaria com o T, né? Então aí você sabe do RNA, ele vai fazer a cópia dessa parte aqui, ele vai ter o complemento dessas outras letras, né? Então, por exemplo, aqui tem um C, aqui vai ter um G. Então, tem um princípio aqui de complemento que a gente faz, né? Então, ele pega essa porção, aí entra aquela questão dos exons, né? Então, em questão de lados, tá, gente? Depois eu vou passar umas... Isso, uma fita só do DNA já dá para fazer uma cópia do RNA. Em termos, até vou passar uns materiais para vocês darem uma olhada nessa questão. Eu não sei agora responder em termos biológicos se tem diferença de um lado para o outro, mas por esse princípio de ser complementar, basta um lado, né? Tem toda a parte de polimerase que faz essa abertura aqui e abre a porção que você quer copiar. Então, por essa questão, né, daquele relacionamento entre as letras, né? Você consegue meio que inferir de um lado para o outro, né? Então, por isso que abrir um lado da fita a gente já consegue replicar o outro lado, né? Então seria mais ou menos nesse sentido. Acho que deu para ter uma ideia, né? Então a gente vai ver a questão de gerar proteínas, Thiago. Daqui a pouquinho eu vou mostrar que para gerar proteínas a gente pega uma trinca de letrinhas, uma trinca de DNA que a gente trabalha para fazer essa geração. Eu já vou entrar, a gente já vai entrar nesse mérito. Então, em 1960, né, tem essa questão de o DNA como template para formar o RNA, né? Então, não, mas era um processo de transcrição. Então, essa questão de transcrição é você copiar. A gente imagina assim, numa analogia, você tirar xerox, né? Imagina assim que foi lá, então o RNA pode ir lá bater o xerox, igual vocês faziam, né? Por exemplo, você lê da página 10 até a página 15, a matéria que a gente vai ter agora. Então o RNA ele vai lá e copia o pedacinho específico, né? Então daqui a gente pode imaginar, né, que o que ele copiou essa parte aqui foi a parte que interessava, né? Isso aí em questões... A gente fala às vezes de intenção, né, mas todo um fluxo bioquímico de necessidade do corpo, essa parte dos porquês a gente ainda não tem muito, né, mas tem muito os comos, né? Então essa é uma das coisas. Essa transcrição, então, é essa questão de você pegar, meio que tirar o xerox, né, tirar essa cópia do que é necessário lá no DNA, e o RNA tirar essa porção. E aí essa questão é a polimerase, né? Que essa parte que eu falei para vocês do RNA vir, abrir a hélice aqui e fazer essa cópia, é esse processo aqui. É uma coisa bem complexa, por isso que até estou falando assim por alto, que tem problemas que ainda não foram resolvidos nisso, né? Igual eu falei, muitas questões dos porquês disso ainda não é respondido, mas tem o conhecimento do como, né? Do mecanismo em si. Então, dessa forma que funciona. Aqui, então, a gente tem um exemplo, tá? A transcrição, né? Deixa eu ver a pergunta aqui. Então, isso que a gente vai ver agora. Estamos chegando lá na questão de proteína. As proteínas, elas são feitas por essas trincas, tá? Então, que faz a transcrição do DNA em RNA e depois a tradução do RNA em proteína. Então, esse fluxo aqui que está até com a flechinha. Então, a gente tem, né, o DNA, por exemplo, de 3 em 3, TAC, né? TAC. O RNA, então, é o complemento. Lembrar A com T, então aqui, por isso que é o A, que o RNA ele fez a cópia. O A com U, né, que o T é substituído pela uracila, né, timina por uracila no RNA, a diferença que a gente tem, e o G com C. A gente vai ver que tem um comando, né, no RNA, como se fosse o start, que é esse A ou G aqui,
que é o RNA para dar o início, ele saber onde acaba, onde termina. Então, aqui que vai ter essa noção de saber que ele tem que começar a síntese de proteínas, tá? Então, nessa situação aqui, vai ser um match, que a gente vai ter, vou mostrar depois uma tabelinha, que são os nomes das proteínas, na verdade, dos aminoácidos para formar a proteína. Então, a cadeia de aminoácidos forma a proteína específica, né? E isso é definido especificamente pelo RNA, que é essa trinca de RNA, que, por sinal, é totalmente relacionado com o DNA, né? Então, a gente tem esse complemento que eu falei, né? Porque sempre A com T, no caso aqui A com U, quando é o RNA, né? Então, tem isso. E a gente vai ter também esses stops, né? Que são onde também fala para parar. Então, tem algumas trincas de RNA específicas que é onde começa e onde termina. Então, aqui é o começo, por exemplo, nessa situação, nesse exemplo aqui, né? E aqui é o fim. Então, a gente tem uma instrução. Então, lá no DNA, né, a hora que o cara fez, a hora que faz essa transcrição aqui, então, aqui, ele, no complemento, vamos dizer assim, né, onde tem o RNA, ele vai, né, ver onde começa e onde termina. Então, ele vai meio que caminhando de 3 em 3. Então, para poder fazer essa definição. Estou aguardando vocês, quando tem gente que está digitando, vou esperar aqui, eu acho que se for relativo a isso. Em questão das proteínas, é pela sequência mesmo, mesma coisa de sequência de DNA, né? Vai ter a sequência, né, dessas trincas do RNA, no caso, né? Esses 3 elementos aí. E aí, a partir disso, eu vou mostrar até uma tabela, né? Que são os 20 aminoácidos que é feito, e a partir disso tem quem eles formam, né, no caso. Então, a partir do RNA mensageiro, que é esse que a gente está vendo aqui, quem que ele está trabalhando em cima disso. Então, no caso, né, igual que eu falei, cada uma esse resultado aqui vai formar uma cadeia maior, né, que vai formar o aminoácido, as proteínas, que são os aminoácidos. Então, a composição e o arranjo, né, desses aminoácidos, então a ordem que a gente faz, né, aqui na verdade tem toda uma estrutura química, tá, que a gente não entra, que não tem tanta, na nossa parte não é tanto específico, né, e aqui em termos, né, de nomenclatura, estou falando trinca bastante, né, essa trinca de letras, o nome técnico é códons, tá, então são os códons que a gente está analisando. E aí, no caso, que eles fazem a sequência de aminoácidos, que é isso aqui que a gente resultou, né? Então, cada um deles, para formar uma proteína. Então, dependendo da ordem, igual é a mesma analogia, eu até comentei isso na aula passada, né? Que a gente tem 4 letras que formam tudo em termos de DNA, né? E para os aminoácidos, são 20 aminoácidos que formam todas as proteínas, né? A gente pode pensar como um alfabeto também. Então, a partir disso que a gente faz essa formação. Essa daqui é a lista, tá? Então, dos 12 aminoácidos que a gente tem, tá? Então, tem alguns aqui, tem vários nomes aí, né? Fenilalanina, leucina, serina, tirosina. Então, aqui, por exemplo, tem, né, os nomes, por exemplo, aqui, a quetine, né, que é tirosina mesmo, cisteína, aspargina. Então, assim, se vocês forem pensar, são 20, né, aminoácidos, só que a gente tem, isso eu vou falar logo em seguida, mais de 60 possibilidades de fazer. Então, a gente vai ver que algumas sequências são redundantes. Então, às vezes, uma trinca, né? Por exemplo, aqui mesmo tem um exemplo. Ó. GCG faz o mesmo aminoácido que, por exemplo, CCU, por exemplo. Então, tem algumas cadeias de RNA que vão ser redundantes para fazer o mesmo aminoácido. A gente vai ver isso já. Então, entra nessa questão que eu falei, né? Tem mais códons do que aminoácidos, né? Tem mais combinações de trincas, né? Do que os 20 aminoácidos que a gente conhece. Então, tem essa redundância. Então, tem alguns códons, tem mais números de códons do que de aminoácidos para fazer isso. Então, em termos técnicos, né?
o código genético é tido como degenerado, no caso, né? Então, os códons, esses tripletos que são diferentes, eles podem fazer um mesmo aminoácido. Então, igual esse exemplo que eu mostrei aqui, né? Esse e esse daqui. Então, a gente tem essa situação também. Aqui, então, a tabelinha, tá? Então, por exemplo, né? A gente tem, né, as três bases, a primeira, a segunda e a terceira. Então, a gente tem o start, geralmente é o metionina, tá? O met aqui que está até start, ó, geralmente começa com A ou G. Não é sempre, mas é geralmente. Então, geralmente, igual que a gente viu, ó, ele começa com A ou G, é o que dá para ver. E tem alguns que a gente tem que são os stops, né? Então, por exemplo, ó, o GA, o AA, o AG, por exemplo. Então, é onde encontrar essa trinca aqui específica, né? É onde ele vai saber que é para parar de copiar, seria o fim da cópia, né? O fim esse aminoácido até aqui só. Então a gente tem as combinações, né? Por exemplo, a leucina, todas essas quatro aqui fazem leucina, por exemplo, né? Que é um aminoácido. Aqui também tem mais esses aqui. Então tem 6 formas diferentes de fazer o mesmo, né? Então a gente vê que tem uma repetição grande de formas de se fazer. Então entra nessa questão que a gente fala que é essa questão de ser degenerado, né? Que é essa questão do código genético ser degenerado, porque a gente vê que essas trincas podem fazer um mesmo aminoácido, né? Trincas diferentes, que é o que está aqui nessa tabela, tá? Então, ter isso em mente também quando a gente trabalha com isso. Então, a questão dessa tabela é só para facilitar, né? Por exemplo, a primeira base é o U, por exemplo, a segunda base é A, terceira base é G, por exemplo, então o G está aqui, ó. Então o AG é o stop, inclusive, né? Então a gente faz esse cruzamento dessas 3 tabelas aqui só para mostrar. Tem alguns esquemas também, como se fosse com um gráfico circular também, que fica bem bacana de entender também. Depois vocês podem dar uma pesquisada nisso. Dá para fazer, por exemplo, né? O CAG, por exemplo, eles separam de uma forma mais visual, assim, do que não tá vendo, tá? É mais para a gente ter essa noção, essa questão, né? Que é uma das coisas que vai ser o dogma central da biologia molecular, é uma das coisas mais importantes nessa parte de DNA, genes e tal. Então, agora indo na parte de formação de proteínas mesmo, né? O DNA, né, ele tem uma formação mais de dupla hélice, né, ela é bem estabelecida, e a questão das estruturas das proteínas pode variar, né? Então, e as proteínas também, por ser essa cadeia de aminoácidos, então elas tendem a ser meio longas também, meio complicadas de verificar isso. Então, encontrar uma estrutura da proteína, investe-se um tempo para tentar encontrar isso, e para depois o papel dessa proteína na célula, né? Qual que é o uso dela. Então, a partir de splice, né, que é um processo, dá para codificar, né, um gene para várias proteínas nesse sentido, que é entre esse princípio que a gente viu aqui, dessas diferentes trincas aqui. Aqui, né, para registrar para vocês o que eu tinha comentado já, né? Então, o RNA polimerase, né, que é esse processo de abrir o DNA, pegar uma cópia de uma lateral, faz essa transcrição, né, de um gene. Só lembrar, o gene ele é um conjunto de letrinhas que é relevante para alguma coisa, seja para passar para alguma informação, né, assim, no sentido da gente passar, por exemplo, uma coisa hereditária, ou para fazer alguma função específica do corpo, né? Então é um conjuntinho de cadeias lá, um exon, né, que a gente viu, entre introns para fazer isso. Então faz essa cópia do DNA em RNA mensageiro, e os ribossomos fazem essa leitura das trincas, tá? Dos códons, né, que a gente viu, tentando localizar qual que é esse aminoácido. Então ele encontra a partir daquele, né, daquela questão de onde começa e onde termina para fazer isso. E para identificar o aminoácido, né, a questão que é para um códon, né, que é essa questão dessa fabricação aqui, né,
que a gente chega nessa parte específica para formar a proteína, é feita o RNA transportador que faz isso. E nesse RNA transportador tem um anticódon, né, que seria a gente pensar que ele faz o contrário, né, também, a mesma história, né? A gente tem lá o A e o RNA transportador vai ter o U, por exemplo, né, que vai ser o complemento dele. Então, por isso que ele é o anticódon, né? Para uma trinca, né? Então, a gente pode pensar, tem, sei lá, AT, por exemplo, e um C. Então, aqui vai ser U, vai ser um A, e aqui vai ser um G, por exemplo. Então, pensando, né, no códon, esses três, e aqui o anticódon, que é aqui. Então, toda essa questão, né, a gente pode imaginar como um processo de tirando cópias mesmo, né, para poder fazer essa fabricação, tá? Então, seria essa a ideia do processo. Então, a gente faz a transcrição, que é a primeira parte, você tira aquele xerox lá do DNA na célula, né, lá no núcleo celular, pega a porção pelo DNA, o RNA mensageiro, e a tradução é essa questão a hora que o RNA para virar uma proteína de fato, né? Então, com essa questão dos códons para a gente fazer isso. Então, essa tradução, né? Então, por isso dos nomes, né? Os nomes também fazem sentido de acordo com a função de fato, né? A transcrição é a gente pegar, né, e tirar uma cópia, anotar a receita, assim, né, de como fazer isso. A gente anotar essa receita, por isso que é transcrever, né, trazer essa transcrição, e depois uma tradução, né, a gente pega essas três letras e traduz para uma outra coisa, né, a gente transforma numa nova coisa, né, que no caso são aminoácidos, nesse sentido. E toda essa questão, né, então, a gente tem o DNA, a gente faz a transcrição, aí obtém o RNA, né, em cima disso, que é aquela cópia que eu falei, né, abriu a cadeia, né, a dupla hélice pegou um lado, a tradução desse RNA, né, que é pelos códons, obtendo as proteínas, esse fluxo aqui, né, esse passo a passo que a gente faz, é chamado de dogma central da biologia molecular, tá? Então, esse processo é o que, vamos dizer assim, rege principalmente essa parte de biologia molecular para a gente. Inclusive, é uma das coisas que está na nossa ementa, tá? Essa questão do dogma central seria isso. Então, é um assunto bem importante, tá? Que a gente tem que tem essa questão para a gente sempre se atentar e desse processo aqui que é feito em todos os seres eucarióticos, né? Agora entrando, né, de porquê da bioinformática, né, motivações nesse sentido, a gente pode dizer que a bioinformática ela começou, igual a gente falou, né, que o Watson e Crick descobriram essa estrutura do DNA que a gente conhece hoje, né, mas de fato, o conceito, vamos dizer assim, o start mesmo foi nos anos 80, porque foi nessa época que o pessoal começou de fato, né, os pesquisadores na área de biologia, os dados que eles tinham de sequência, né, começou a fazer então um interesse em cima disso, né, começou a ter ferramentas que pudessem fazer isso. Então, bioinformatas, né, pessoal da área mesmo, profissionais dessa área, vão usar algoritmos, né, questões estatísticas também, que a gente vai ver que muitas vezes não tem por exemplo, estou procurando uma sequência, né? Ela não vai ser exata, então vai ter uma estatística, a porcentagem de que isso, por exemplo, né? A probabilidade disso ser o quão próximo de uma outra sequência. Até outras técnicas matemáticas também, né? De questão de, por exemplo, dispersão, tudo mais, para, né? A questão tentar decifrar o DNA, nesse sentido, tentar, né, mapear e tudo mais, ter esse conhecimento. Então, falar de biologia molecular, né, entrar um pouco mais nessa questão. A questão, na verdade, a gente viu a teoria mostrar um pouquinho como que é feito em termos mais práticos, tá? Citar um pouco, na verdade, os métodos que são utilizados nesse sentido. Então, a gente vai ver que o conceito de biologia molecular, que está até presente também na ementa, para a bioinformática bastante importante, né? Que é tentar entender
em nível molecular a estrutura e a função do material genético, né? E o que é decorrente disso, que no caso, por exemplo, são as proteínas, né? Então, a gente tentar ver um pouco mais alto nível, de certa forma, né, em níveis moleculares, que é tentar não tão lá embaixo, né, de átomo por átomo, e ao mesmo tempo estudar essas outras, né, como as proteínas, aminoácidos proteínas, para a gente conseguir fazer esse estudo. E muito, né, dessa parte de biologia molecular, esse desenvolvimento, é devido mesmo à questão de estratégias e desenvolvimentos de bioinformática explicitamente, né? Então, muita coisa foi avançado nessa parte de biologia molecular por causa de bioinformática, que a gente vai ver agora no decorrer. Então, a ideia, né, da biologia molecular, né, os estudos em geral, é para obtenção, identificação e caracterização dos genes, né? Então, a gente busca, né, isso tem toda aquela questão que a gente viu das letrinhas, né, mas antes de ter as letrinhas precisa, de alguma maneira, obter isso, né, de que maneira a gente obter isso, obtendo isso, identificar, né, o que é realmente relevante, o que, por exemplo, né, aquelas trincas que a gente viu que faz os aminoácidos para depois fazer proteína, mas quais aminoácidos que estão sendo trabalhados e por quê, né? Então, muitos porquês disso. Então, a gente vai ver algumas técnicas, né, que usa-se para extrair isso, né? Extrair essa obtenção, identificação e caracterização em algum grau para a gente ver. Uma das bem conhecidas é a reação em cadeia da polimerase, tá? Que é o PCR, pela sigla em inglês. Basicamente é para tentar pegar cópias de um segmento de DNA, né? Então aqui tem um aparelhinho para ilustrar para vocês, um termociclador, que é um aparelho que faz isso, faz esse processo. Então ele consegue pegar as cópias, né? Tentar fazer mais ou menos o que o corpo faz, né? Para obter isso. Dá para usar também, fazer alguma restrição, mutação na cadeia, né? Então tentar fazer alguns estudos, alguma coisa nesse sentido, ou também identificar algum fragmento específico, né? Então imaginar, quero ver se nesse ser, né, nessa área que eu estou estudando, né? Se esse fragmento, por exemplo, pode ser representado de alguma doença genética, alguma coisa que causa algum problema para aquele ser vivo, ver se ele está presente para evitar ou fazer um estudo em cima disso. Eletroforese em gel é outra ferramenta para isso, tá, para biologia molecular. Aqui é bem legal que a ideia, né, da eletroforese é tentar separar pelo tamanho a partir de um campo magnético, né? A gente vê que está algum líquido aqui, né, e aplica uma corrente, até os avisos aqui para tomar cuidado, né? Então, a partir desse campo elétrico dá para ter uma noção, igual eu comentei, né, o RNA ele é bem menorzinho do que o DNA, por uma questão de, né, que consegue até passar pelas, vamos dizer assim, pelos vãos do núcleo celular, né? Então, e as proteínas são cadeias mais longas, então, por uma questão de tamanho, dá para ter essa caracterização e tentar diferenciar o que é o que, né? Sulfur blot, né, que é uma outra técnica em questão de massa molecular, né, e a quantidade de uma sequência, então consegue calcular a massa, né, tentar ver, por exemplo, né, diferenciar por diferentes massas. Isso foi feito empiricamente, inicialmente, né, para conseguir também extrair esses dados aí para serem usados computacionalmente depois. Northern blot também é para estudo da expressão do RNA mensageiro especificamente, né? Então, nesse sentido, né, usa muito na ideia do Sulfur blot, né, mas aqui dá para pegar o local, o instante e a quantidade de RNA mensageiro que tem naquela amostra. Então, meio que a gente pensar na questão de peso, de outras observações. E o Western blot é a mesma ideia dos outros, né, só que específico para proteínas, né? Então, a gente vê que tem todo um know-how aí, um conhecimento de técnicas para finalmente, né, extrair isso, né,
aqueles elementos que estão sendo pesquisados de interesse, para depois aplicar as técnicas computacionais. Então a gente está vendo assim, né, um caminho, né, tendo essa introdução da biologia, a questão do funcionamento e tudo mais, o dogma da biologia molecular, né, que a gente viu essa questão da transcrição, né, DNA em RNA mensageiro, depois a tradução do RNA em proteínas, né, em aminoácidos para formar proteínas, e agora essa questão das técnicas, né, em termos de como que a gente obtém, como que pega, né, da prática, transforma isso para a gente poder depois trabalhar de fato com algoritmos de alinhamento, de procura, de busca e tudo mais. Agora falar um pouco de genômica estruturada, né? Então, vou apagar aqui que ficou meio bastante torto, na verdade. Então, a genômica estruturada para tentar, né, como o nome dá para entender, a estrutura de um genoma, né, as estruturas presentes, né, em termos, vamos pensar, espaciais mesmo, tá? Então, tem um conhecimento, né, mais extensivo dessas estruturas. Então, a ideia, igual eu falei, né, é uma estrutura tridimensional mesmo, tentar ver visualmente, pelo menos ter uma noção de como seria as proteínas. Então, às vezes, tentar fazer uma identificação a partir disso. Então, ao conhecimento, né, dessas estruturas, a ideia é depois tentar também usar por base estrutural essa comparação, né? Então, alguns tipos de propriedades, tentar extrair em cima disso, né? Como que a gente compara. E, por exemplo, essa questão da dobradura mesmo. A dobradura, basicamente, gente, é uma situação que a proteína, se vocês depois derem uma pesquisada assim, em imagens e tal, ela é tida como um aglomerado de coisas enroladas, assim, né? Então, por exemplo, a gente tem lá, né, o DNA, que é dupla hélice e tal, depois o RNA, aquela fitinha que pegou algumas coisas, né? E inicialmente, né, quando produz lá com os códons e tal, passa no ribossomo, a cadeia tende a ser meio comprida, né, uma fitinha comprida. E aí a ideia dessa parte de dobradura, que é quando a proteína começa ela tem às vezes um processo próprio, precisa de algum auxílio na própria célula, para ela virar, né, dessa fita, virar exatamente uma coisa mais compacta. Então a ideia, né, desse estudo, essa questão das dinâmicas, é tentar achar, né, por exemplo, uma questão de descoberta de drogas, funcionamento, né, questões de reações mesmo, e para verificar a parte da estrutura nesse sentido, né. Proteoma agora, né, proteoma, então seria um estudo, né, questão das proteínas, como o nome dá para indicar, né, e variações delas encontradas numa célula, por exemplo, né? Então, quando tem algum estímulo, alguma coisa, né? Então a ideia é tentar aquela questão da gente que eu falei, né? Que como é que intenções e tudo mais, essa parte que é a ideia de tentar verificar o que produz para quê, né? E, então, muito mais nos porquês, tentar encontrar isso e em geral foco no proteoma humano, né? Na questão das proteínas, como elas são feitas e em que circunstâncias isso acontece. Aí é interessante, né, que tem algumas regiões, né, de proteínas assim que não tem como observar em formas experimentais, nem por alguma modelagem, né, algum tipo de modelagem para tentar tratar isso. Nesse sentido, né, são proteomas desconhecidos, né, então o pessoal investe bastante estudo nisso, né, que basicamente metade dos proteomas nos eucariotos, né, nos seres mais complexos, eles ainda não são totalmente conhecidos. Então entra essa questão que a gente estava comentando, né, dos processos, dos porquês das coisas, né. Então, de que forma a gente consegue estabelecer isso aí? Então, nessa parte, né, especificamente, o pessoal começou a usar espectrômetro de massa. Então, a ideia é tentar, né, fazer uma identificação partindo de peptídeos mais curtos, né? Os peptídeos seriam esses conjuntos de aminoácidos, né? Tem um conjuntinho para tentar identificar, vamos dizer assim,
o jeitão delas, né, a característica específica dela. Então, deduzir a identidade dessa proteína, né, então, a partir dessas observações, comparando as massas desses peptídeos menores, né, e com alguma base que já tenha conhecimento disso, né, de sequências. Então, dessa parte aqui que a gente viu, assim, técnicas, né, formas de se obter isso, né, em termos não teóricos, né, numa parte mais prática mesmo, algumas maneiras em geral que a gente tem para obtenção, seja do DNA, de proteínas e tudo mais. Então, falar um pouco de bioinformática mesmo, né? Uma parte um pouquinho mais específica, né? Então, como vocês devem ter imaginado, como a gente já andou vendo, né? Já até citei antes isso, que é uma área interdisciplinar, né? No sentido que a gente tem que ter, inclusive, né? Tanto que esse começo nosso é basicamente de biologia, né? Que a gente tem que ter esse conhecimento para poder aplicar depois técnicas de computação especificamente, né? Então, a ideia principal é, a partir desses processos que a gente viu, né, de coleta, de obtenção de cadeias, de proteínas, de DNA, RNA, seja lá o que for buscado, né, a ideia é depois a gente analisar esses dados, né, tentar obter, uma forma de obter para extrair algum conhecimento em cima disso. A gente vai ver que tem algumas motivações para isso. Então, basicamente, né, envolve a área de computação, a gente viu, biologia, obviamente, né, que é as duas que estão basicamente bem atreladas, e em termos também, igual a gente falou, de estatística e matemática, né, em termos de algumas análises, algumas conclusões que podem ser extraídas, e em parte de engenharia, toda essa questão de o equipamento, né, toda a parte necessária para tudo isso funcionar, né. Então, a gente tem todas essas áreas trabalhando juntas, para poder realmente ter essa parte da bioinformática, de fato, esse estudo focado principalmente na biologia molecular, né? Então, bioinformática a gente pode elencar algumas coisas, né, algumas atribuições, tá? Isso não é uma lista exaustiva, então pode ter aí bem mais outras atribuições, mas a princípio, né, o que dá para fazer com bioinformática, assim, para vocês terem uma ideia? Identificação de genes, né? Então, tentar encontrar os genes que são importantes, algum gene específico. Usar para prever uma estrutura de uma proteína, né? De maneira tridimensional. Então, por exemplo, tentar verificar a relação daqueles códons, por exemplo, né? Qual é a forma como os códons se unem, em questões químicas também. Identificar algum inibidor enzimático, né? Às vezes, por exemplo, alguma enzima que pode fazer mal, alguma coisa, então formas desses inibidores. Também em questão de organização e relação, né, da informação biológica, então a computação ajudou muito nisso, né, para catalogar bases de dados que a gente vai ver na próxima aula, né, então os tipos de bases de dados que a gente tem, a computação ajudou muito nesse sentido também. Fazer uma simulação de células também, né, por exemplo, para tentar entender algum funcionamento específico, alguma doença, como ela reage nesse sentido. Agrupamento de proteínas, né, verificar se funções que são similares, de que forma, tentar fazer uma correlação. Árvores filogênicas é tentar, né, verificar aquelas correlações, por exemplo, entre seres, tentar fazer alguma comparação, verificar, por exemplo, uma doença ocorre por exemplo, num primata, num macaco, verificar se tem essa chance de passar por um ser humano, por exemplo, se tem de ocorrer isso, né, no ser humano, em termos genéticos. Comparação de organismos também entra nisso, né, criação dessa biblioteca de genoma, né, que existe, e análise de experimentos também. Então a gente vê que tem bastante coisa, né, a gente vê que é uma área bem ampla, que dá para aplicar bastante atribuições, vamos dizer assim, da biologia, ajudando em muitos problemas, né, que a biologia tinha, por esse excesso de informações, né, e formas que ainda não eram tão práticas de armazenar e acessar tudo isso. Então, a bioinformática por si mesma, ela nasceu, né, foi realmente necessária quando, né, os pesquisadores na parte de biologia
finalmente entenderam a sequência de DNA de fato, né? Então, que essa abstração que a gente teve, né, todas as cadeias, a parte química e tudo mais, virou um texto, né? A gente pode pensar naquele alfabeto só de 4 letras mesmo. E com isso tinha muita coisa para, né, ser analisada. Então a ideia é tentar decifrar basicamente essas letras, né? Esse entendimento, seja para fazer uma comparação, seja para encontrar, verificar qual proteína que está sendo feita, né, pelos aminoácidos, tentar tirar sentido dessas informações. Então a gente vai ver as técnicas posteriormente, então, os algoritmos que geralmente são utilizados, estatísticas também, né, necessário algumas heurísticas, alguns métodos estocásticos para isso. Então, para a gente conseguir fazer esses objetivos, né? Então, por exemplo, né, aqui um exemplo para a gente sentir mais ou menos uma aplicação, né, como que seria. Então, a gente tem lá uma sequência genômica, né, então, genes específicos, né, que são, né, de 2 insetos, por exemplo, que suspeita-se, né? Então isso aqui geralmente tem os biólogos fazem essas hipóteses, né? Então, da onde eles querem partir, né? Então a ideia é que a bioinformática auxilie nisso, né? Então, comparando nessa circunstância aqui hipotética, de maneira evolucionária, né? 2 insetos, por exemplo, né? Então uma mosca da fruta, e um mosquito, por exemplo, né? Mosquito da malária, por exemplo. Então a gente tem 2 bichos diferentes, né? Bichos, insetos, que não... comparar as sequências deles para a gente ver se tem uma relação entre eles. Então, nesse sentido, a ideia é ver o que é igual, o que é diferente, né? E com algoritmos de alinhamento, né, que basicamente a gente pode pensar com uma busca mesmo, uma busca textual aí, buscar um TXT, por exemplo, né, simplificando bastante a ideia, mas então se for procurar, por exemplo, 2 genes específicos, é uma coisa mais simples, né? Então, eu quero uma sequência lá, tem lá, tem a sequência de DNA, a gente pode imaginar, né, as letrinhas aqui, e você quer pesquisar uma sequência específica de letrinhas, por exemplo, ATG, vamos supor, né, uma sequência com certeza é muito maior que isso, né? A gente pode ter um primeiro caso que é você buscar isso em cada uma delas, né? Então, um trechinho em cada uma das sequências de letrinhas aqui dessas músicas, por exemplo. Mas e a ideia de, por exemplo, de comparar o genoma como um todo, né? Então, percorrer toda a cadeia disso, né? Todo o DNA delas, e tentar dar uma resposta assim, como que a gente pode fazer para dar uma resposta nesse sentido? Então, é muito provável, né? Que tenha similaridades, é óbvio, né? Que algumas pesquisas, inclusive, isso é um parênteses, né? Que o pessoal fala que tem, assim, em termos de seres vivos, né? Tem uma grande similaridade, às vezes, assim. Não lembro agora das porcentagens, tá, gente? Mas eu lembro que era numa base assim, por exemplo, o ser humano de uma árvore era numa base de 60% a 65% similar, em termos de funcionamento de células, sabe? Questão de recuperação, funcionamento mais interno, vamos dizer assim. Então, dado esse parênteses, vai encontrar similaridades, mas como são 2 espécies diferentes, elas não vão ser iguais, né? Não vão ser idênticas. Então, vai ter muitos trechos diferentes também. E dessa forma, se for comparar todas, né, tudo com tudo, vira uma coisa exponencial. Pega esse trecho, compara com esse, anda, de toda parte, e faz o contrário também, né? Então esse é um processo mais complicado de fazer. E a ideia, nesse sentido, que entra a questão de estatística, probabilidade, é essa necessidade de tentar identificar a probabilidade de similaridade, né? O quão possível é por exemplo, desses genomas serem próximos, ou quão próximos eles são, né? Então, a ideia aqui, né, seria num tempo hábil, né? Em questão de tempo, a gente vai ver que com o decorrer com os avanços a gente teve essa melhora de tempo para tentar encontrar um resultado. E tem uma significância, né? Uma coisa assim, quantos por cento é similar, ou tentar obter respostas nesse sentido. Então, nesse exemplo, né, nessa circunstância, seria uma genômica comparativa, né? A ideia é verificar, por exemplo, quão próximo é, né, em termos genômicos, até, por exemplo, para fazer testes,
Até aquele conhecimento que a gente falou, né, de se uma espécie ser similar ter algum problema genético, algum problema que é inerente se a outra espécie similar vai ter também, né? Então, toda essa comparação entra nesse sentido aqui. Então, comparação, né? Comparação do DNA para verificar o que é relacionado seria o principal, né? Para entender esses conjuntos de sequências, né? Então, tentar fazer essa comparação. Então, por isso que tem tanta pesquisa nessa parte de tentar encontrar isso, porque é o que movimenta muitas das coisas nessa parte de essas comparações que a gente pode fazer. Então, diante dessa necessidade, né, dessa dificuldade em fazer esse processo, vamos pensar assim, manualmente, porque num princípio, né, com essas obtenções aqui que a gente viu, né, essas técnicas que a gente viu aqui que o pessoal obtinha, eram obtidos os textos e no início, né, o pessoal pegava visualmente mesmo, na mão, e tentava encontrar, né. Então, imagina assim, a canseira que não dava, né, a dor de cabeça que não dava, literalmente, para conseguir encontrar as relações, olhando um por um mesmo, né. Então, diante dessa dificuldade, dessa questão de fazer esses estudos, toda essa importância que foi, né, começou a dar um maior foco para as técnicas computacionais, né, que daria para facilitar muitas dessas coisas de comparação dessas sequências, diferentes sequências ou de trechos específicos para a gente ver. Então, correlacionado a isso, né, a gente tem as análises de sequências, que seria analisar uma sequência, né, ou várias. Então, a gente, basicamente, né, para um algoritmo, em termos de bioinformática, a gente tem que ter, né, a entrada, né, igual todo algoritmo que a gente está acostumado, a maioria pelo menos, né, vão ter algumas sequências, seja os nucleotídeos, né, um DNA ou RNA, aminoácidos, né, para formar as proteínas, que a gente pode chamar de biosequências, né, no geral. Então, antes disso tudo, né, tem que fazer o sequenciamento. Então, antes que a gente possa botar a mão na massa, vamos dizer assim, tem que fazer esse sequenciamento, que basicamente, né, são métodos, né, para a gente tentar determinar, né, encontrar, então, em termos de bioquímica, qual que é a ordem, né? Como que a gente viu que a ordem que a gente pode fazer, né, pela ordem que é definido, por exemplo, a molécula de DNA, e na ordem também que a gente captura, é a ordem, por exemplo, das ordens de fazer os aminoácidos e, por consequência, fazer as proteínas também. Então, numa análise, um sequenciamento desses, a gente, basicamente, né, inicia com pequenos trechos, né, então vai lendo, vamos dizer assim, uns trechos menores, que tem máquinas para fazer esse sequenciamento automático, e hoje em dia aí na base de milhares de nucleotídeos de uma vez só, né? Então é uma coisa já bem eficiente nesse sentido, né, que a gente viu, né, milhões e milhões assim para um genoma para ser rastreado, né, para ser mapeado completamente. Então essa eficiência é bem desejável. Então, posteriormente, com essas sequências, né, é feita uma montagem, né, que foram extraídas partes, e a ideia é reunir na ordem original, que é a ordem a gente viu que faz toda a diferença, né, e tentar verificar onde tem as coincidências, e essas partes coincidentes podem ser, né, fundidas para unir esses dois pedaços coincidentes. Então, onde tem as coincidências, né, onde for ver que for igual, é onde tem que ser reunido de novo para montar a sequência completa. Então, quebra para ver, né, em termos, para ficar mais fácil de fazer esse sequenciamento, e posteriormente reúne novamente para ter a sequência inteira de novo, tá? Então, em áreas biológicas, né, então a gente viu, né, atribuições, né, coisas que podem ser feitas com informática, a gente viu as áreas de estudo, né, as áreas do conhecimento que são envolvidas, e aqui algumas áreas que podem ser relevantes, né.
Então, o pessoal pode usar para a parte de genômica, para marcar, por exemplo, alguns genes, algumas características, né, em uma sequência, tentar fazer esse estudo. Biologia evolutiva também, né, a origem das espécies, tentar verificar, né, a evolução dos organismos, fazer uma comparação do genoma, montar modelos de genética computacional também, e genômica comparativa também, por exemplo, né, tentar ver aquilo lá que eu falei, né, questão das moscas lá, seria uma genômica comparativa para ver, né, dois organismos diferentes, pode ser por meios exatos, né, se for quiser achar uma parte igual, né, exatamente igual, ou heurísticos para ver o quão igual é, né. Mais um parênteses, né, fazendo correlação com toda essa questão de vírus que a gente anda vendo, essa parte de evolução, esse rastreamento de evolução é bem interessante para essa parte de vírus, porque assim, não sei se vocês viram a notícia, teve, basicamente eles viram, né, questão de mutação, né, assim que vírus se muta muito fácil. Então, nesse rastreamento, né, que o pessoal falou que já rastreou o genoma aqui no Brasil, tudo, né, conseguiu ver isso, e nesse rastreamento conseguiu ver que já tem uns, assim, acho que na base de 8 vírus, entre aspas, diferentes, né, que já estão mutados, 6 que vieram de algumas regiões da Europa, principalmente da Itália, né, e 2 que veio da China. Então, nesse rastreamento, igual para nós agora nessa circunstância, é bastante útil, né, todo esse acompanhamento. Então, isso é feito com a ajuda da bioinformática, né? Então, mais uma motivação para a gente estudar isso, para pelo menos entender, né, como que tudo isso funciona. E outra parte interessante, ainda nessa questão de evolução, dá para tirar conhecimento do quão, por exemplo, encontra-se um vírus num bicho diferente, né? Então, às vezes tem um vírus que é mesmo vírus num peixe e num ser humano. Então, dá para, pelas diferenças que eles foram tendo, né, dá para ir calcular em que momento que esse vírus, por exemplo, surgiu. Então, às vezes, quando os animais, né, por exemplo, peixes e seres humanos, vamos dizer, né, antes de, né, aquela questão que a gente já viu, né, de ensino médio, assim, né, de evolução da Terra, tudo que onde antes tinha só bicho aquático, né, para depois eles saírem, começar a ter os animais terrestres e tudo mais. Então, se é um vírus que é presente desde os animais aquáticos, então é uma coisa que dá para ser mensurada, né, desde que época que esses seres existem. Então, mesma coisa, né, dessa evolução, dá para fazer a comparação. Então, vamos imaginar assim, né, só para um exemplo mais prático, em termos de letras, né, comparando um vírus naquela época, por exemplo, um vírus para um ser humano e um vírus para, na verdade, vai ter, né, vai ser que no vírus que ele é RNA. Mas imaginando assim, a gente consegue verificar, por exemplo, essa parte no vírus humano é diferente do outro vírus, então dá para saber, pela quantidade de diferenças que tem na cadeia, em que momento que ele se dispersou, vamos dizer assim, ou ele iniciou, pelo menos, né, que se tem notícia dele. Então, para fechar essa parte, né, a gente tem muita motivação, né, muitas coisas aí que são bem relevantes e bem atuais toda essa questão de análise e aplicações da bioinformática que a gente pode fazer, tá? Antes da gente prosseguir, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, quer adicionar alguma coisa, expressar alguma opinião, podem ficar à vontade. Tá? A questão da transmissão tá legal também, gente, porque outro dia eu tive oscilação aqui na minha internet, então é bom perguntar também. Ninguém falou nada ainda, mas é bom ter esse feedback. Então, beleza. Então, tudo bem, gente. Pode dar prosseguimento, então. Então, visto essa questão de
sequenciamento, né, que a gente falou, todo esse processo que é necessário fazer antes, né, então, antes de ter as entradas e toda a parte, o conjunto de sequenciamento, que é todo esse processo para a gente obter a sequência de fatos para poder trabalhar, a gente vai ver isso agora, né, então, basicamente tem os dois métodos principais para sequenciamento, que o pessoal chama de Sanger e NGS, tá? Essa parte é mais para a gente ter uma visão geral também, né, mais uma vez, de sequenciamento, como que funciona, né? Então, o método Sanger, né, seria um primeiro método que tem essa questão de caracterização de um fragmento de DNA, tá? Então, a ideia é tentar achar, como a gente falou que é o principal, achar a sequência, né, identificar quais são e qual é a sequência exata, né, esses nucleotídeos para formar isso. Então, a ideia no método de Sanger é fazer a síntese das cadeias, né, então pegar um fragmento para ser sequenciado, para ser estudado, e essas cadeias faz um processo de radioatividade nela, né, então numa das extremidades e verificar, vai ter uma diferença de acordo com o tipo de nucleotídeo, vai reagir diferente, né? Então, as cadeias, né, então elas são separadas com a eletroforese, que a gente viu aquela questão, né, de aplicar um campo elétrico, né, e tentar separar o que é DNA, o que é RNA e o que é aminoácido. Então, a partir dessa separação, é possível, né, fazer a sequência dos nucleotídeos desse fragmento original de DNA que a gente viu. A síntese dessas cadeias é usado esse DDNTP aqui, que é os didesoxirribonucleosídeos trifosfatados, então um nome bem grande, né? Mas basicamente deixa eu pensar, uma parte química, né, que basicamente tem que fazer uma desnaturação do fragmento de DNA, né? Então, tentar pegar as cadeias que são molde para tentar extrair isso, e para fazer a reação, né, esses primers aqui, que é a questão da polimerase, aquela questão que a gente viu de abrir, né, a dupla hélice para iniciar a cópia e tudo mais. Então, a gente consegue fazer feito com com esses DDNTPs aqui. Então, eles são usados aí em baixas ou altas concentrações, depende da necessidade, tá? E a partir das reações, né, dá para ver onde que termina essa questão de polimerização. Então, mas basicamente, né, para a gente entender de uma forma mais simples, tem toda essa questão, né? A gente viu que faz uma radioatividade, tem que fazer a separação por eletroforese, aplicam esses DDNTPs aqui para iniciar o processo, para tentar tirar as cópias, e a ideia, no fim, é a gente tentar ver, né, o que em termos de cores mesmo, por fluorescência, né, após todo esse processo, distinguir quais são as cadeias, né? Então, por exemplo, o A vai ser uma cor vermelha, o G amarelo, o T em azul e o C, por exemplo, verde. Então, visualmente, né, no caso, aplicando fluorescência, né, às vezes não é visível ao olho nu, mas em termos de microscopia eletrônica, algo nesse sentido, identificar qual seria a ordem desse método de Sanger. Então, a ideia, esses DTNTPs, né, que são esses conjuntos aqui que são obtidos por todo esse processo, dá para distinguir, então, esses marcadores, né, para saber quem que é quem. Então, a ordem é por um detector de fluorescência, né, nessa questão das cores, né, que a gente fala. Então, e aí é possível ver a cadeia complementar, a cadeia que foi usada como molde. Então, entra bem, né, ele tenta, como a gente pode ver aqui, emular mais ou menos a ideia do RNA mensageiro, aquela questão que a gente falou, né, de abrir a fita, tirar a cópia, e aí ele obtém a cadeia que é complementar, né? Igual eu falei, por uma questão de sempre ter uma relação única, né, entre as letras, né,
a gente consegue descobrir essa relação complementar. Então, o método Sanger seria basicamente essa ideia, tá? Então, foi um dos primeiros métodos aí, acho que é um dos mais importantes nessa parte de sequenciamento, que tem todo esse processo para se obter as cadeias, né? Para seja uma parte de uma cadeia ou uma cadeia completa. Então, partindo posteriormente, né, o do Sanger é um método que já tem mais de décadas aí de funcionamento, tá? E aí surgiram também métodos NGS, que seriam os sequenciamentos de nova geração, né? Surgiram aí a partir de 2005. A grande vantagem desses métodos, né, que é o que o pessoal chama de High Throughput Sequence, né, que seria uma grande fluxo, né, conseguir um sequenciamento muito mais rápido em larga escala, né? Então a gente tem toda essa uma abordagem que possibilitou isso de uma maneira muito mais rápida. Então tem algumas plataformas, tá? Depois eu até vou, como exercício, vou pedir para vocês darem uma olhada nesse sentido. Mas são empresas que fizeram isso, tá? Então são sequenciamentos, formas diferentes de se fazer, né? Então são dessa nova geração, são vários, né? Por exemplo, de pirossequenciamento, por exemplo, né, para achar um pirofosfato. Então a ideia nesse sentido é usar um fosfato para tentar identificar as cadeias, as bases e tal. Por ligação, com semicondutores, uma síntese. Então tem esses vários métodos, né, sequenciamento de moléculas múltiplas. Então aqui a gente tem, né, vamos dizer assim, qual empresa, né, que bolou isso, né, e o nome disso. Então, num princípio tinha só o método de Sanger, né, hoje em dia a gente já tem aí várias outras formas, né, com a principal característica desse ter esse fluxo muito mais rápido, né, de muito mais, ser muito mais eficiente essa questão do sequenciamento. Então, é o que eu comentei, né, a principal questão desses de nova geração é um sequenciamento direto e paralelo, né, então de milhões ou até bilhões de moléculas de DNA. Então, eu consegui, né, uma escala e resolução muito melhor, né, muito mais rápido também. É possível reduzir também na questão das amostras, porque no método Sanger a gente viu que tinha que ficar pegando porções, então às vezes tinha que obter várias, né, para poder conseguir fazer o sequenciamento completo, depois comparar onde era igual, para depois juntar. Então, com isso, essa velocidade teve uma diminuição no custo por nucleotídeo, né? Tem essa métrica, se vocês depois pesquisarem, tem ou o custo por nucleotídeo ou o custo por base sequenciado. Então tem cada um desses métodos, né, que eu citei aqui, eles consideram, então, em termos de bases por segundo ou bases por minuto, por exemplo, que eles conseguem sequenciar, e o custo dessas bases, né? Então, às vezes tem algumas que são muito mais rápidas, e às vezes o custo é mais alto também, ou às vezes elas são rápidas, mas não tem tanta precisão, às vezes o método que elas aplicam não é tão exato, né? Então, tem toda uma questão nesse sentido. Todos esses métodos, né, então dá para aplicar um genoma completo, né, então rastrear metagenomas, exomas, RNAs, né, também, não codificantes, às vezes RNAs de vírus, por exemplo, também, né, e outras aplicações. Então tem bastante questões nesse sentido, né, então o avanço foi bastante benéfico na parte da pesquisa em si, né. Além disso, né, desses de nova geração, a gente pode citar em termos de gerações também. Então, por exemplo, como segunda geração, né, porque a primeira foi a do Sanger, que a ideia, por exemplo, dessa geração é tentar definir a ordem com DNA de polimerase, né, com aquela questão de abertura que a gente falou. E exemplos nesse sentido são esses 454 Roche e Illumina, que aplicaram esse princípio aqui para fazer a parte de sequenciamento. Terceira geração da PacBio. PacBio é uma empresa bem grande de biotecnologia e tudo mais.
E o método básico deles, né, seria pegar uma molécula de DNA na fita simples, fazendo a replicação para depois, né, mobilizar num microposto, né, seria para tentar fazer, obter, né, a questão do complementar, por exemplo. E usa também um pouco aquela questão, né, das cores aqui que a gente viu no método Sanger também. Então, nesse meio tempo aí, né, dessa duplicação que ele tenta fazer, né, de verificar as bases, ele vê pelas diferentes cores, né, qual dos nucleotídeos especificamente a gente está falando. E entra aquela questão, né, da acurácia, que a gente falou, né, às vezes um método tem que levar isso em consideração, por exemplo, métricas básicas, né, para a gente ver, seria no custo, na velocidade disso e a acurácia, né? Então tem alguns métodos que são mais rápidos, só que não tem tanta acurácia tão alta, né? Assim, tem mais erros, né? De quarta geração, a gente pode falar do Nanopore, que é um método mais recente. É bem interessante, que ele é um dispositivo portátil, depois eu vou até ter uma foto para mostrar para vocês, que com USB, então já a análise é muito mais facilitada, né? Então a forma de extrair esse DNA de algum lugar já carrega ele para poder fazer uma análise. Então não precisa ter uma incorporação de nucleotídeos, né? Não precisa de, vamos dizer assim, né, de criar outro nucleotídeo para fazer, nenhum processo nesse sentido, né? Então é possível fazer de uma maneira mais rápida, né? Sem necessidade, por exemplo, de um mega laboratório, de uma forma muito mais prática essa análise. Então aqui tem um exemplo, ó. Esse seria o aparelhinho, né, esse Nanopore. Então teria uma amostrinha aqui que é conectada para um USB mesmo, tá? Então a partir disso já conseguia fazer uma obtenção. Então o nome, né, para fazer jus a esse nanopore, passando por um nanoporo, como se fosse uma membrana, e a partir de uma alteração, então as bases vão passando, né, nesse poro, vamos dizer assim, e uma alteração na amperagem, né, na corrente, uma questão de corrente elétrica, consegue saber o que é cada base, né? Então a gente imagina assim de valores lá, né, de ampere, de cada valor codifica depois, né, a saída disso, essa codificação que foi passada aqui. Então, consegue fazer o sequenciamento nesse sentido. Então, é bem interessante, né, a gente ver que iniciou-se lá com um processo bem de quebrar sequências para depois juntar, tal, todo um processo bem laboratorial, vamos dizer assim, né, e hoje em dia já chegou nesse processo bem mais prático, né, em termos aqui para a gente ver. Então, por fim, tá? Para a gente fechar a aula de hoje, falar dos desafios da bioinformática, tá? Então, o que pega ainda, né? O que é mais complicado ainda, o que a gente pode esperar, né? E o que fica para o futuro também. Então, os projetos, né, por exemplo, tem todo, né, se vocês pesquisarem a questão do projeto Genoma, vários projetos bem ambiciosos foram feitos, né, e a ideia era tentar, né, sempre desses projetos, encontrar, né, os detalhes do DNA, seja para melhor entendimento, seja para rastrear alguma doença, para fazer estudos, a questão comparativa que a gente viu, né, às vezes comparar, tentar saber a questão, né, de evolução também, igual a gente viu, de verificar o tanto que modificou em relação de um organismo para o outro, no decorrer dos anos. Então tem muitos mecanismos, né, que são feitos nessa ideia e que tem muitos processos. Então, a ideia, né, dos dados gerados pela bioinformática são uma forma de colher informações dos seres vivos, né, em termos moleculares, intramoleculares também, e com essa obtenção fazer uma análise do código genético, né? Então a gente tem essa possibilidade. Então, o que a gente pode contribuir, né? A rapidez, igual a gente viu nessa evolução e otimização desses genes, né, da decodificação de genes, então seja para uma
encontrar uma doença, encontrar alguma coisa nessa necessidade. A operação, né, milhares de pares de base feitas por minuto hoje em dia, né, ou até segundos, o que antes era considerado em anos, né. É interessante essa questão porque o próprio projeto Genoma, para mapear o genoma humano, né, tinha uma previsão lá muito maior, de décadas, assim, e foi com a evolução, né, da computação, dos métodos computacionais, isso foi ficando cada vez, né, foi encurtando esse prazo e, no fim, fez um mapeamento antes do esperado, vamos dizer assim. Então, aplicações diretas, né, na parte da para a genômica, a gente pode ver as diferenças nas sequências, né, então, detectar alguma anomalia que ocorreu, algum problema que pode acontecer, né, agrupar por similaridade, então, tentar algum tipo de seres, né, tentar verificar quais são, vamos pensar assim, graus de parentesco, né, diferentes seres vivos. Questão de anomalias, né, tentar, por exemplo, fazer um rastreamento, né, por exemplo, um escaneamento de uma sequência, de uma cadeia, identificar alguma coisa que está fora do normal, né, que era esperado ter e não aconteceu, por exemplo. E questões estatísticas para tentar fazer análise nesse nível, né. E bastante, né, questão ainda que, igual a gente falou, das proteínas, especificamente ainda identificar a questão de qual que é a função das proteínas, para que elas servem, os usos disso, né. Então a gente consegue ter toda essa questão aqui como contribuição. Então, por fim, os desafios, né, o que ainda é um pouco complicado, o que tem de problema ainda, né. Então, a bioinformática é um sucesso para análise desses dados, né, como a gente viu, era feito de uma forma bem artesanal, uma forma bem, né, manual mesmo, no começo, então tinha toda uma dificuldade. Então, a pesquisa nessa área, né, auxilia na descoberta, principalmente dessa parte de biologia molecular, que a gente teve essa base agora nessa aula, né, então todo o funcionamento e tudo mais. Então, uma análise computacional, né, então maneiras diferentes de se extrair, métodos, tudo, é muito importante para a gente conseguir extrair essas informações, né, e as melhores maneiras de conseguir ler essas informações posteriormente, né. Então, essa questão, por exemplo, né, desses desafios é tentar, né, analisar a convolução das sequências em um banco de dados, por exemplo, né, então, hoje em dia já tem bases, né, completas, disponíveis para fazer comparações e tudo mais. Então, conforme foi fazendo esses mapeamentos que a gente está falando, né, questão de genoma e tudo, todo esse estímulo, essa facilidade também, teve um aumento no volume, né, então tem muito mais volume, muito mais dados para a gente analisar, muito mais necessidade de métodos, né, de ferramentas para isso, que são necessárias ser desenvolvidas para manter essa facilidade, porque na questão de sequenciamento que a gente viu, está sequenciando, né, e gerando bases, né, bases de dados, tudo muito mais rápido do que a velocidade para analisar isso posteriormente, né, então, isso é um dos desafios que tem ainda bastante, e as melhores maneiras da gente conseguir fazer isso. Então, a gente pode elencar, né, algumas coisas. A criação desses bancos de dados, né, então, como disponibilizar, unir tudo isso, deixar isso disponível, né, para posterior comparação e estudos. Tentar gerar um aprendizado, né, então, de grandes volumes, né, tentar encontrar similaridades, diferenças e possíveis problemas, por exemplo, né. Programas, né, computacionais, por exemplo, melhorar um desempenho, que eles consigam, né, no caso, de uma maneira evolutiva, né, no caso de melhorar a forma de identificação, por exemplo, né, no aprendizado de máquina, por exemplo. A leitura das informações no código genético, né, tentar entender, traduzir, identificar, né, elementos no código genético. Gerar hipóteses, né, para esses dados, como eu falei, né, tem uma enxurrada de dados, novos dados sendo coletados a cada momento. Então, maneiras, né, um desafio é você conseguir
entender, tentar tirar conclusões disso, né? De que forma a gente consegue analisar isso para poder fazer isso. E a interpretação dos genes, né, aplicando algoritmos também. Então, como que eles funcionam, tentar aplicar métodos, né, para fazer esse tipo de comparação. Então, por hoje, seria isso, tá, gente, que eu tinha previsto, tá? Então, a gente viu, né, para a gente fechar aqui. Toda a questão, né, então, molecular, fiz a revisão da questão de DNA, as proteínas que a gente viu, a parte do dogma central da biologia molecular, né, dessa parte de transcrição depois tradução, a parte dos métodos, né, para obtenção disso inicialmente, depois os métodos para sequenciar, né, posteriormente, como funciona. Então, as gerações disso, como que as análises de sequência são feitas. A gente viu que tem algumas gerações disso. E os desafios e contribuições, né, que a gente vê mais do que nunca que, atualmente, assim, a contribuição é muito grande, a base que a gente pode usar é bem grande, e com isso a gente tem, né, mais que uma boa motivação para isso. Vocês têm dúvidas? Questão, né, vocês perguntaram bastante coisa, tá esclarecido. Posteriormente, tá lá no Slack, eu vou postar um vídeo bem legal que resume bem toda essa questão de funcionamento, tá, do dogma central da biologia molecular. Pedi depois uns exercícios para vocês fazerem, tá? Só lembrando, acho que eu comentei em outras disciplinas, né? Devido à situação, os exercícios que eu solicitar, tá, eu vou tentar sempre dar um prazo aí, pelo menos de uma semana. São coisas, às vezes, pontuais mesmo. E as entregas, né, feitas no prazo, vão valer aí para a nota de vocês, né? Em termos, né, de saber até quando a gente vai ficar dessa forma, ainda a gente não sabe, pelo menos a princípio, até 17 de abril, né? Então a gente tem mais um tempinho assim, mas isso fica de acordo, né, com a progressão aí dos fatos, dos acontecimentos. Então, seria isso, tá, gente? Vocês têm dúvidas, podem perguntar, que eu estou aí à disposição. Os slides já estão lá, tá, no Slack. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então tá aqui, ó. Eu coloquei sim, aqui Então, não sei se o Gabriel tá aqui online também. Que a primeira aula foi no método mais tradicional, né? Por isso eu posso até passar o texto da primeira aula, né, que foi passado em lousa. Quem foi na aula lembra? Então, né, aqui seria por isso que está a aula 2, né? Então tá aqui, gente, se vocês quiserem, depois vocês já podem dar uma boa olhada aqui, tá? Então, eu vou até fazer aqui, ó. Eu vou criar um canal, tá, gente? Que vai ser, por exemplo, atividades. Já vou criar aqui para vocês verem. Eu vou chamar de atividades semana 1. Então, assim, né, para tentar explicar mais ou menos a ideia que eu tenho aqui, pelo menos, né, dos canais aqui. Eu acredito, né, vocês têm mais experiência com o Discord, que seja mais ou menos a ideia do Discord, né, essa questão dos canais para discutir, só que eu acho que tem a questão do áudio no Discord, né. Então a ideia aqui, né, aulas ainda não defini, mas, por exemplo, né, os slides, a gente deixar os slides aqui, os materiais, né, algum aviso de data, alguma modificação, discussões para vocês, tá, questão de discussão da disciplina, alguma coisa nesse sentido. As atividades ainda eu vou upar aqui, todas elas, né, então, atividade da semana 1, um documentinho aqui, e as entregas feitas nesse canal aqui, né, então, aqui no canal de atividades eu vou colocar, por exemplo, a data e a atividade, né, a data de entrega, tal, que se espera, depois para vocês entregarem. Então seria nessa ideia aqui, tá? Então,
Não, Thales, eu vou disponibilizar depois, tá? Eu vou dar uma organizada no texto, que eu tinha feito ele, né, específico para lousa e tal. Então eu vou depois disponibilizar também. Então por isso que tá slide 2, né? Acho que não foi todos que foram, né? Na primeira aula. Então, né, até acho que o pessoal não notou aí, né? A gente tinha até definido data de prova, tudo, né? Que a gente ia ter uma prova, um seminário e um trabalho, né? Então, vamos ver como vai ficar essa questão, né? Mas, a princípio, vamos pensar que a gente vai manter essa organização, mas além dessas, né, seria uma média simples, a gente considerar uma porcentagem ainda aí, depende da extensão desse nosso regime, assim, né, à distância, mas que vai valer para vocês, para pôr a média de vocês posteriormente, tá? Só não passo em termos específicos ainda, né, porque a gente não sabe ainda o quanto tempo isso, né, então, se for ficar por muito tempo, a gente vai acabar tendo que adotar, né, as atividades que têm um peso maior por uma questão de tempo mesmo, né. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade, sugestões também, tá? Queria o feedback de vocês, acho que alguns aí já tiveram 2 ou até 3 aulas comigo, eu acho, né? Desse formato. O que vocês estão achando? Acredito que talvez não seja o mais ideal dos mundos, né? Mas já é uma base boa, eu acho, né? Pelo menos para a gente dar prosseguimento aí no